Por isso que eu digo, igreja, vamos buscar o Senhor, vamos trazer para dentro do nosso coração o amor à palavra. A palavra já diz que nós temos que comer do livro, do rolo. Amém? Você está na Ministério FM. Amém? Irmão, vamos abrir nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Mas não se engane que eu não vou pregar só aqui no Apocalipse, não. Nós vamos lá para Gênesis. Glória a Deus. Aí nós voltamos para o Apocalipse, amém? Aleluia. Glória a Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos céus as coisas que brevemente acontecem, e pelo seu anjo enviou a notificou a João, seu servo, a qual testificou das palavras de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Meus irmãos, para que acontecesse tudo isso na vida do apóstolo João, não foi fácil. Muitas vezes a gente lê o Apocalipse, a gente lê o livro de João, as cartas de João. Às vezes você acha bonito o que está lendo, mas eu tenho comigo que quando você vai ler a Bíblia, irmão, é como se você comprasse uma passagem. Chega no aeroporto, chega em qualquer lugar e compra uma passagem para você viajar. Quando você, uma dica que eu vou dar a você, quando você for ler a Bíblia, é como se você comprasse uma passagem. Entra dentro da história, viaja, tenta sentir as emoções que foram sentidas pelo que escreveu, pelo que está sendo relatado. Glória a Deus. Aqui em Apocalipse, irmãos, todo mundo já sabe que o apóstolo João foi levado ao exílio porque pregava o amor, o evangelho de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Muitas pessoas falam que Jesus veio à terra para salvar a humanidade, mas tem gente que é contra este evangelho, tenta distorcer. Uma coisa que eu falo, irmão, muito cuidado quando você for ouvir pregações de pessoas até que sabem da palavra. Eu já vi homens consagrados nas pregações falar coisas que não estão na Bíblia. Eu não vou dizer o nome porque é falta de ética, pastor. Mas um pastor renomado, eu cheguei no local e o cara comentando que Jessé, a esposa de Jessé, tinha sido estuprada por um dos servos de Jessé, que nasceu o filho. Como é que ia ser a descendência de Jesus se o filho tinha sido estuprado? A esposa tinha sido estrupada e por que a palavra de Deus, eu disse assim, ei, está errado isso aí, essa palavra está errada, porque a minha palavra de Deus diz que Jesus é raiz de Jessé. Se ele é raiz de Jessé, ele não veio de nenhum servo. Por isso, irmão, nós temos que ter cuidado, o que nós recebemos por aí afora. O lugar de nós aprender da palavra do Senhor é aqui dentro da nossa casa. É aqui que você vai aprender. Irmão, mas às vezes, irmão, eu recebo uma palavra que dói no meu coração, dói no meu espinhaço. A carne, irmão, para ela não apodrecer, ela tem que ser temperada. Glória a Deus. Quantas vezes, irmão, já não levei pancada, mesmo sem estar errado, mesmo sem meus pastores saberem. Quantas vezes já não levei um açoite por pensar em errar, por andar em caminhos errados. Para quem não sabe, não, eu me desviei da palavra do Senhor, dos caminhos do Senhor 2 vezes. Foi a coisa mais horrível que eu passei na minha vida, por achar que eu estava certo quando não estava. Glória a Deus. Mas tem uma hora que o Espírito Santo ele não te abandona, mas ele fica te acompanhando à distância, vendo o teu sofrimento, esperando só você dizer, eu estava errado, me ajuda, Jesus. E ele vem e faz um renovo. Glória a Deus. Por isso que eu digo, irmão, muito cuidado com coisas que você ouve por aí. Vamos ouvir aqui de dentro da nossa casa
aqui Deus tem palavra firme, forte e verdadeira, amém? E vamos voltar aqui de novo. Irmãos, no tempo de Adão e Eva, a primeira pessoa que falou de Jesus, o primeiro ser supremo foi Deus. Deus disse que da tua semente nasceria o homem e pisaria na cabeça da serpente. Deus já estava falando. Eu não vou dizer profetizando, porque ele já estava falando, ele já tinha ordenado. Passa-se os tempos, Satanás pensa que era um dos filhos de Adão e Eva, e um dos filhos de Adão e Eva mata o outro. Caim mata Abel. Com certeza Satanás deve ter dito: olha, venci, porque Deus disse que ia nascer da semente dela um que pisaria na minha cabeça. Mas aí eu fui lá e matei. Dos dois filhos, o que Deus mais se agradou foi o que morreu. Porque o inimigo trabalha desse jeito. Quando as coisas de Deus estão funcionando, ele acha uma maneira de deturpar, ele acha uma brecha para colocar a sua seta. Não se engane que o inimigo anda com sapatinho de algodão. Antigamente os pregadores falavam: entra na tua casa com sapatinho de algodão, é sapateando, mas tu não vai ouvir. Hoje ele está entrando com tamanho de aço na tua casa. E você às vezes percebe, mas não quer dar lugar ao Espírito Santo de Deus e aceita. Aleluia. Quem passa por isso, irmão, está sabendo dentro do seu coração, não precisa estar falando. Quem é, quem eu acho que é, porque até mesmo porque eu não sou juiz. Glória a Deus. E, irmão, a geração foi se passando, foi nascendo homens e mulheres de Deus, e sempre o inimigo arranjou uma maneira de parar homens e mulheres de Deus, e a Bíblia comprova vários relatos. José tinha sonhos, conhecido como o sonhador. A própria família de José prega José, joga dentro de um poço e vende. Aleluia. E aí você pode pensar: meu Deus, por que foi que Deus permitiu José? Deus enviava sonhos para José, José falava e acontecia, e Deus permite acontecer isso, mas era para se cumprir os sonhos de José, porque se os irmãos dele não vendessem ele continuava lá. Hoje foi falar da túnica, né, irmão? Mesmo que matassem José, a túnica estava lá e era dele. Para o pai de José, ele estava morto, mas a túnica estava guardada e era de José. A túnica não foi dada a nenhum dos filhos. E até aí o inimigo pensava que estava tudo perfeito. Estou vencendo. Mas lá na frente a história muda. José é governador do Egito, cuida dos irmãos que tinham traído ele, cuida do pai, manda trazer. É um dos exemplos. Glória a Deus. Mais na frente, uma mulher que já era de certa idade, que não podia ter filho, nasce João Batista, ao mesmo tempo que nasce Jesus. Para completar, irmão, para completar a história, o inimigo não sabia qual era o plano de Deus e qual dos dois era o enviado de Cristo, de Deus, porque nasceu João Batista e nasceu Jesus. João Batista toma na frente, começa a pregar o Evangelho, começa a pregar o batismo nas águas, e aí o inimigo já começa a olhar: eita, é isso aí, aquele lá não, aquele ali não está acontecendo nada, é aquele ali. Mas se engana quem pensa que o inimigo pensava assim, porque Jesus já andava falando dos mistérios do papai já de criança. Glória a Deus. Jesus levou o primeiro tapa dentro da sinagoga, porque ele foi falar das coisas de Deus. O primeiro tapa que Jesus levou foi dentro da sinagoga. Quando eu ouvi isso, meu Deus, eu pensava que o primeiro tapa de Jesus tinha sido na crucificação. Por isso que é bom a gente ler isso aí. Tem vários anos de crente. Onde foi que eu ouvi isso aí? No dia que o pastor pregou aqui, ele falou isso na palavra. Eu fui lá olhar e estava lá, e passou despercebido, irmão. Por isso que eu digo, irmão, nós temos que aprender aqui dentro da nossa casa. Nós vamos se fortalecer aqui, para quando a gente sair pelas portas, nós
vai levar o que aprendemos aqui, professores, mestres, dentro de um mundo que só quer o mal, que só quer a mundiça, a carniça. Glória a Deus. Pode até ter passado despercebido, pastor, por alguns que o senhor falou e leu na palavra, mas aqui dali não passou despercebido, não. Estava ali atrás e eu gravo, mas eu ouvi na pregação, não foi nem na gravação, que às vezes eu gravo para me escutar no meu trabalho, para se edificar na palavra. Mas eu, na hora que ele falou, eu ouvi, chamou minha atenção e eu marquei na Bíblia. Glória a Deus. O que acontece, irmão? João, esse mesmo João Batista, João que está no Apocalipse, já era apóstolo de João. Glória a Deus. Aliás, do Batista, né? Glória a Deus. Após a morte de Batista, ele se afastou mais um pouco, né, do Evangelho, né? João Batista foi morto, mas antes disso ele batizou Jesus. Uma das coisas que João do Apocalipse tem, diferentemente dos outros apóstolos, é que ele também foi batizado, o João Batista, assim como Jesus. Vocês sabiam disso? Sabiam, igreja? Por isso que eu digo, a gente tem que entrar na palavra e viajar, como se fosse a passagem de ônibus. Quando você paga a passagem, você se sente, você vai vivendo a paisagem até o final. E na volta, às vezes você vem até com sono, né? Dorme. Mas na palavra de Deus você compra a passagem, irmão. Você viaja dentro da palavra do Senhor. Você medita como se você estivesse lá. Se coloca no lugar do personagem. Glória a Deus, aleluia. João também era o apóstolo mais novo de Jesus. Quando Jesus escolhe João, chama ele, o irmão dele, ele era pescador. Glória a Deus. E aí ele começa uma nova trajetória na sua vida, andar com o mestre. Glória a Deus. Ele não era casado, tinha dinheiro porque a família era dona de barcos de pesca. Abandonou tudo e seguiu ao Jesus Nazareno. Aparentemente não tinha nada, só um homem comum. Glória a Deus, simples. Agora eu pergunto a você, por que que Jesus, quando veio à terra, não veio como rei? Por que que o nosso Jesus, quando veio à terra, não chamou alguém lá de cima do sinédrio? Olha, eu quero com o meu discípulo. Olha, eu sou Deus, fazer um milagre bonito. Falar como uma dúvida, aquele milagre rocheiro, né? E aí uma minha vez, rapaz, ser de Deus mesmo. Por que que Jesus não fez isso? Ele nasceu pobre. Aos olhos espirituais ele era rico, mas aos olhos humanos ele era pobre. E ele leva João e ele consegue pegar os 12 discípulos, chama de um por um. Homens pobres, homens que tinham seus afazeres, não chamou nenhum que estava largado nem jogado. Muitas vezes a gente fala: oh meu Deus, eu não faço isso, meu Deus, porque eu tenho tanta coisa para eu fazer. Pois Jesus chamou foi você. Sinto muito lhe dizer, o meu Jesus chamou foi você que está ocupado, para você que não tem tempo, para você entrar, mergulhar dentro da obra, tomar aquele banho do azeite de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Quando Jesus estava no barco, só que estou falando para vocês só as coisas que João passou antes de chegar lá na ilha de Patmos. Quando Jesus estava no barco, o barco ia afundar, João estava lá. Glória a Deus. Jesus estava dormindo tranquilo. Acordaram Jesus na hora da tempestade. Imagina aí você agora dentro da tempestade, o barquinho já quase virando, afundando, cheio d'água. Quando a onda vinha que tu pensava que acabou, já vinha outro, derrubava tudo para um lado, derrubava você para o outro. Imagina aí você dentro do barco. E de uma hora para outra alguém diz: vamos acordar Jesus. Vamos supor que foi você que acordou Jesus. Jesus, estamos perecendo aqui. Então Jesus se levanta, acaba de o mar, e tudo fica tranquilo. Imagina aí. E hoje em dia, pastor, você não pode falar nada que se a gente se magoar, a gente não quer mais vir para a casa do Senhor.
Glória a Deus. A gente não pode mais pregar a salvação, porque muitos são contra. Tem crente, infelizmente, a verdade é essa, tem crente que não acredita mais no arrebatamento da igreja. Eu conheci pastores que me disseram que isso era ficção. Eu conheci pastores. Guardei no meu coração? Guardei não, irmão. Porque eu tenho certeza que uma hora o meu Deus vai chegar. A palavra de Deus diz lá no Apocalipse que ele vai vir no trono de glória. Glória a Deus. Aleluia. O apóstolo João era tido como apóstolo amado. Irmão, você está falando mais do apóstolo João do que Jesus? Não, irmão, estou dando a você os exemplos de uma pessoa que era pescador, tinha tudo, estava no lazer, era rico, ainda não tinha esposa, não tinha filhos, podia curtir, ir para as festas, para tudo. Na época não tinha balada, mas se tivesse, podia ter ido para as baladas, né, irmão? Podia ter várias mulheres, mas ele escolheu andar ao lado de Cristo. Ele renegou a sua própria carne, a essência humana, que muitas vezes quer nos arrastar. E uma coisa pode até doer no seu coração, que eu vou falar agora. Muitas vezes não é o inimigo que te arrasta, muitas vezes não é o inimigo que te pega, é você mesmo que se lança dentro do mar, do pecado. É você mesmo. Glória a Deus. Quantas vezes você não caiu em coisas erradas? E quantas vezes você pediu perdão a Deus e Deus te perdoou? Deus é misericordioso. A palavra de Deus diz que enquanto há vida, há esperança. Uma hora a trombeta vai tocar. Onde foi que eu ouvi isso aqui, ó? Dentro da palavra. Em Apocalipse, quem foi que falou foi João. Jesus também falou. Uma hora meu Deus vai vir no trono de glória. Aleluia. Outra coisa que aconteceu com o apóstolo João, ele era chamado apóstolo amado, porque ele deitava no colo de Jesus, encostava sua cabeça no seu ombro, no seu peito, conversava, e o pessoal dizia: isso é o apóstolo amado. Porque Deus tinha uma intimidade, Jesus tinha uma intimidade, João tinha uma intimidade com Cristo. Eram dois apóstolos. Um tirou a própria vida, que foi Judas, o traidor. Vocês estão entendendo aqui a viagem que nós estamos fazendo, né? Já chegar lá no Apocalipse. Glória a Deus. Numa das passagens, João pergunta para Jesus quem era o traidor, né? Mas Deus não falou, Jesus não falou. Depois se descobre, no dia que Jesus estava orando, que Judas chega e ensina um beijo no rosto de Jesus. Agora eu pergunto a nós: será que com nossos erros, com nossas falhas, com nossos pensamentos ao contrário da palavra do Senhor, será que nós estamos fazendo a mesma coisa de Judas? Dando um beijo espiritual no rosto de Cristo e virando a cara, dando lugar aos nossos prazeres carnais, enchendo o nosso corpo com coisas que não alimentam o espírito. Muitas vezes eu vejo pregadores falando assim: dá glória a Deus, igreja. Mas eu prefiro a igreja calada, ouvindo. Se você for te dar um glória a Deus, porque Deus está tocando no seu coração. Mas se não for, fica ouvindo a palavra. Deus está vendo que você está ouvindo, que você está concentrado. Como a gente ouve falar muito do nosso pastor, e o pastor Josias e o pastor da SEC, nosso pastor geral, culto é racional. Não adianta você chegar aqui, irmão, para trazer uma palavra de alegria para os irmãos e não viver. Não adianta você chegar aqui, fazer a igreja pular no poder e a pessoa não aprendeu nada. Hoje na escola dominical nós também falamos sobre o coach.
Não é verdade, pastor? Hoje na escola de carro a gente falou sobre coach. Quantas pessoas, irmãos, pregadores aí de coach, a gente viu cair agora por terra nas redes sociais? Muitos, irmãos. Porque não estão firmados na rocha. Irmão Vanessa está falando mal dos coaches, não, irmão. Estou falando mal dele, não. Estou dizendo que aqueles que caem não estão firmados na rocha. Eles estão trazendo para a igreja. Não digo nem a igreja do Senhor, porque está misturado. Coisas que agradam a carne, que te faz bem, que vai enricar. Tu quer ser rico? Faz assim, faz assim, faz assim. Agora eu duvido se Deus na hora tocar no coração dele para ele dizer alguma coisa que vai ferir aqueles que estão ali. Uma palavra de salvo, se eles vão falar, vão não, irmão. Porque ali traz dinheiro. Traz dinheiro. E não é pouco. Glória a Deus. É verdade. Mais uma passagem, irmão, que nosso irmão. Olha, diz que eu preciso montar o papel, mas não olhe, né? Olhei aqui, olhei para baixo e que eu vi a caneta. Glória a Deus. Quando nosso Jesus Cristo foi preso, irmão, ele estava lá. Mas teve uma hora, irmão, que todos fugiram, né? Ainda teve um que cortou a orelha do soldado, ele, né? Deus disse, Jesus disse: guarda a espada, que aquele que mata com a espada morre pela espada, e curou o soldado. E todos fugiram e Jesus ficou só. E Judas, quando dá o beijo que vem e prende ele, Jesus ainda fala: estive com todos vocês no sinédrio, em reuniões, e não me prendestes. E hoje vem com pedra, com pau, com açoite para matar. Mas Jesus sabia, irmão, que aquilo era necessário para que ele fosse preso, para que ele fosse sacrificado pela humanidade, por mim e por você. Jesus sabia o seu propósito aqui na terra, o seu destino. Ei, irmão Ivanildo, às vezes eu quero fazer as coisas para Deus, mas eu tenho tanto medo de ser criticado. Jogue esse pensamento no lixo. Meu Deus. Jogue no mar do esquecimento e se afasta. Faz igual aquele menino, joga a pedra lá no quintal do vizinho e corre, para que aquela pedra não volte e não pegue você de novo. Irmão, porque o pecado, irmão, quem disser que o pecado não é ruim, que o pecado é ruim, está mentindo. O pecado é ter um gostinho de bom, ele é igual aquele sorvete. Você come aquele sorvete, você sente gosto do sorvete. Mas se o sorvete tiver um pouquinho estragado, no final você vai sentir aquele azeite ruim. O pecado é desse jeito. O pecado, ele te laça, ele te ganha, ele te dá um refrigério carnal, e você vai sentir aquele negócio gostoso, vai querer voltar. Mas lá no final, você vai cair em derrota. Aí tu vai olhar para trás, o tempo que tu era servo de Deus, o tempo que tu se apegava com as coisas de Deus, vai querer voltar. Mas aí tu já está em profundo mar do pecado, sem ninguém. Aqueles que te ajudavam, aqueles que te diziam: ei, tu está certo, rapaz, fala assim mesmo, é assim mesmo. Aos primeiros a fechar as portas para ti. Meu Deus. É a mesma coisa do homem que tem dinheiro, está cheio de amigo. Ei, me presta aí R$100, amanhã eu te dou. Agora, meu filho, pega. Chega outro, me presta aí 200 aí, meu filho, amanhã eu te dou. Pega. Chega uma hora que o cara não tem mais dinheiro, cai em desgraça. Aí o cara diz: rapaz, o fulano ali não tem mais nada, não. Tu é doido, aí vamos safar a dentro da repetir, dinheiro a nós. É desse jeito, irmão. Aí quando o cara liga, não atende mais o celular. Se passar na rua: epa rapaz, tudo bom? Eu vou atravessar que eu vou ali. E quando se vê, ele está sozinho, no amassado do pecado, triste, abandonado, sem força para se levantar, sem o Espírito Santo com companhia, sem Deus. É difícil, irmão. Quem já se afastou do Evangelho, quem já caiu, sabe do que eu estou falando. Agora você que ainda não caiu e nunca vai cair, em nome de Jesus, segura. Te segura. Não vá pensando que pouca coisa não vai te afastar do Evangelho, porque afasta.
É a mesma coisa de você achar uma linha no chão e você começar a puxar aquela linha, a linha do sacar, mas é só uma linhazinha aí puxando. Aí você pega aquela linha, vai enrolando aqui no tubozinho, né? Puxando a linha, a linha é grande. Quando tu terminar, tudo está desse tamanho de linha. É desse jeito o pecado. E o pecado, irmão, ele vem com tipo uma cola super bonde, ele gruda em você. E aí, meu filho, para você tirar, tem exército. Como se diz o matuto, tem exército, né? Não adianta você dizer, não, comigo não acontece. Acontece, meu filho. Nunca se ache tão forte para entrar, tomar mergulho no banho do pecado e que vai sair mesmo que você não sai. Não sai. Quando o meu Jesus foi levado para ser crucificado, João também estava lá. Foi um dos únicos que teve coragem de acompanhar o nosso Jesus até o último suspiro. Aleluia, Deus. Enquanto isso, irmão, com a passagem de todo o tempo, João estava lá, Jesus deu o último suspiro e partiu. Pronto. O diabo disse: eu venci a batalha, matei o Filho do Homem, matei o Cristo. Mas ao terceiro dia, o meu Jesus ressuscitou para mim e para você. Porque o meu Jesus não é um Jesus de mentira. O meu Jesus não é um Jesus não mágico que andava fazendo mágicas. Como muitas pessoas já falaram que Jesus era mágico, que Jesus era um feiticeiro, e já falaram que Jesus era um ET. Querendo distorcer o Evangelho de Cristo, querendo levar pessoas a ter dúvida sobre a salvação, sobre o arrebatamento da igreja. Aleluia. E passados os tempos, irmão, quando Jesus veio, retornou, provou que ressuscitou ao terceiro dia, que ele toma a chave da mão de Satanás, e ao terceiro dia ele ressuscitou, ele veio à terra, ele apareceu para os discípulos, passou 30 dias andando na terra. Muita gente que não acreditava ia para conferir se Jesus realmente tinha ressuscitado. Mas a verdade, irmão, estava ali. Enquanto muitos diziam que os discípulos tinham roubado o corpo de Cristo, até aí o inimigo quis deturpar. Não foi os discípulos que roubaram, ele não. Mas ao terceiro dia, meu Jesus aparece. Glória a Deus. Ele foi ao inferno, pregou para aqueles que estavam mortos antes que dele vir, para depois no dia do julgamento não dizer: não, Jesus, antes do Senhor vir eu já tinha morrido. Nem isso meu Jesus esqueceu, nem isso meu Jesus deixou passar. Glória a Deus. Eu quero dizer para você agora, irmão, se você tem algo que está manchando as tuas vestes espirituais, eu quero te dizer que pode ser o tamanho de um grãozinho de uma semente que Jesus falou com a mão, o tamanho de um grãozinho de mostarda. Jesus falou da fé, do tamanho do grão de mostarda, porque era a semente menor que existe. Agora eu falo para você, se algo está sujando as vestes espirituais tuas, seja o tamanho do grão de mostarda, irmãos, abandone-os. Deixa isso, joga no mar do esquecimento. Porque se você confessar, se você se reconciliar, Deus vai apagar da tua história. Deus vai tirar. E quando o inimigo vier acusar, eita, se afaste do meu servo, porque ele já confessou, ele já se reconciliou. E ai de você se tocar nele. É desse jeito que o meu Jesus faz. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E o tempo se passou, irmãos. Os discípulos foram perseguidos. Glória a Deus, já passou foi o tempo. Os discípulos foram perseguidos, irmão. Todos foram mortos, mas João foi levado à ilha de Patmos. Aleluia. E o próprio Jesus aparece para ele e diga: não temas, porque eu sou que estava morto e revivi. Glória a Deus. Ele foi
arrebatado. João foi arrebatado em espírito e foi mostrado o que ia acontecer naquela época e nas gerações. E até lá, irmão, tudo que foi pregado está se cumprindo. Nada do que foi falado aqui em Apocalipse foi cair no esquecimento. Terras, rumores de guerras, doenças que matavam muitas pessoas, já está acontecendo? Tá, irmão. Guerras e rumores de guerra, doenças matando. E eu quero dizer para vocês que é daí para pior. Nós já estamos no livro de Apocalipse. Imagina aí, irmão, você fosse João, recebendo todas essas revelações. Por que é que ele aguentou? Porque antes ele teve um caminho com Cristo. Veja, tudo o que eu falei, ele estava agarrado com Jesus, para cima e para baixo. Jesus ia e ia também. Jesus voltava e ele voltava também. Glória a Deus. Quando tocar o som da trombeta, irmão, será que você vai estar preparado? Quando a trombeta tocar, será que você vai ficar ou você vai subir? Eita! Aleluia, Jesus. Imagina agora que esse tom que foi contado aqui agora, se fosse o tom da trombeta celestial, será que tu estava preparado? Será que tu estava com as vestes limpas para subir? Glória a Deus. Reflete, irmão, teu coração, reflete a tua alma. Eu não digo que não é só embaixo, não, é nós aqui tudinho. Será que você subia? Será que eu subia? Será que nós subia? Devemos estar constantemente ligados com o Papai do céu, aprendendo com o Papai. Amém? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade.